Uma definição moderna de saúde a considera como um estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. O estresse, as preocupações geradas por pensamentos negativos muitas vezes desequilibram a nossa saúde. E as doenças muitas vezes são geradas pelo impacto desses pensamentos sobre o sistema endócrino, imunológico, cardiovascular, respiratório, digestivo, etc. Sabe-se hoje da grande influência dos pensamentos no equilíbrio do corpo. A doença é o resultado final do processo de adoecer. E esse processo começa na mente. Pensamentos negativos que encerram ódio, vingança, raiva, inveja, são pensamentos potencialmente tóxicos para o organismo. Aí a pessoa pode dizer, mas eu não desejo mal a ninguém, não tenho inveja nem ódio de ninguém, como então posso ser atingido, posso ficar doente? Porque pensamentos de culpa, de tristeza, de depressão também são negativos, também são tóxicos. Esses pensamentos também podem causar o desequilíbrio orgânico, gerando doença. Estudos científicos demonstram que pessoas que cultivam sentimentos estressantes como ódio, raiva, inveja, mágoas, são pessoas que têm mais chance de desenvolver problemas cardiovasculares. O sistema neuroendócrino, nessa situação, ele secreta glicocorticoides e catecolaminas, que são hormônios que estão presentes no estresse. As catecolaminas aumentam a pressão arterial e aumentam a frequência cardíaca. E os glicocorticoides, eles deixam o organismo em alerta, mas também deprimem o sistema imunológico. Então o sistema imunológico do nosso organismo, ele não está apenas nos defendendo de vírus e de bactérias, mas eles também, o sistema imunológico ele também fica alerta frequentemente para detectar células nossas que de repente passam a se desenvolver de uma maneira incontrolável. Então o sistema imune também nos protege de células cancerosas e de tumores. Isso poderia explicar por que pessoas que ficam constantemente com sentimentos negativos ou que ficam constantemente em situação de estresse, elas teriam uma possibilidade maior de desenvolver problemas cardiovasculares ou tumorais. Se eu posso, com pessimismo, pensar que uma coisa ruim pode acontecer, e aí eu aumento minha frequência cardíaca, eu aumento minha pressão arterial com a adrenalina que eu descarreguei, por que eu não posso então seguir numa posição inversa, com fé e tranquilidade, e preservar minha pressão arterial, minha frequência cardíaca? Há momentos em que nós já fizemos tudo que está ao nosso alcance e não adianta mais então pensar naquele assunto, só resta esperar. Não adianta continuar se desgastando porque não vamos poder mais alterar a situação. Então temos que ocupar a mente com outros pensamentos mais leves e não nos estressarmos tanto com aquele assunto. Entendemos que o estresse seria o conjunto de reações do organismo a estímulos físicos ou psicológicos que alteram o equilíbrio orgânico. Então essa reação ela é de defesa, mas essa reação de defesa, se ocorrer de uma maneira muito frequente ou de uma maneira muito prolongada, passa a ter uma ação nociva do organismo. O sistema nervoso, através de seus prolongamentos, ele liga o cérebro aos nossos órgãos, a mente aos órgãos. Então o funcionamento do cérebro, as questões emocionais, o que afeta a nossa mente, pode vir a afetar o funcionamento dos nossos órgãos. Hoje a medicina reconhece isso plenamente. O hipotálamo, ele traduz as emoções em reações físicas. Ele, ligado ao córtex e ao regulando as emoções e sentimentos,
ele induz a secreção de ACTH. E o ACTH induz a suprarrenal a produzir o cortisol, que é o glicocorticoide. Esse glicocorticoide, o cortisol, ele deixa o organismo, na situação de estresse, em alerta, mas ele também pode causar uma imunossupressão. E, por outro lado, isso é um exemplo de emoções que podem trazer uma ação nociva ao organismo. Mas também existe o caso das endorfinas, que elas já prestam um auxílio ao organismo, porque ela induz a um relaxamento, ela induz a um alívio da dor. Então são hormônios que são secretados e vão nos dar bem-estar. Existem trabalhos científicos que demonstram que sentimentos positivos como o amor e o riso, eles aumentam a resposta imunológica, porque eles aumentam a secreção de endorfina e as endorfinas aumentam o nível de imunoglobulina no organismo, que são anticorpos que nos defendem, né, das agressões, que nos defendem das infecções, e aumentam também a produção de células NK, que são células que combatem os vírus, né, que elas existem e vão aumentar nessa situação de invasão infecciosa para destruir, para combater os vírus. Se quisermos uma melhora plena do nosso complexo corpo-mente, nós precisamos mudar também o nosso pensamento e mudar a nossa conduta. Não adianta só tomar o remédio, temos que fazer uma mudança em nossa vida. Quando a doença bate à nossa porta, o organismo está chamando a nossa atenção para algo que precisamos mudar, chamando a nossa atenção ou a atenção da família que cerca o paciente ou do médico do paciente. Então o organismo chama a atenção para algo que precisa ser mudado, porque nós adoecemos porque dormimos mal, ou porque comemos mal, ou porque pensamos mal. Então nós temos que prestar atenção em como estamos pensando e agindo e mudar esse padrão de pensamento. O remédio age, o médico orienta, o terapeuta mostra os pontos críticos e o paciente faz o quê? O paciente ele deve agir no sentido de sua cura. Ele quer realmente o seu reequilíbrio ou ele sabota o tratamento? Eu digo sabota o tratamento porque às vezes nós somos vítimas do nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade. Então às vezes não queremos abrir mão daquela postura que está gerando a doença. Às vezes nós temos uma mágoa e periodicamente pensamos no assunto dessa mágoa, falamos no assunto dessa mágoa, então estamos alimentando aquela mágoa. E assim nós desviamos energia que seria usada para o nosso reequilíbrio, para a manutenção de nossa saúde. Sabemos que não é fácil mudar o padrão de pensamento, não é fácil mudar o comportamento. Nós temos que enfrentar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, não é? Isso não é fácil. Mas nós vamos tentar, nos esforçarmos, insistirmos e vamos conseguir. Numa primeira fase, nós podemos achar aquilo impossível, muito difícil. Nós continuamos tentando e vamos conseguir, atingindo então uma segunda fase. Nessa segunda fase, nós vamos rir daquele comportamento que nós assumíamos antes, né? Nós vamos achar o quão ridículo era aquela nossa postura e que agora nós já conseguimos vencer, já mudamos nessa segunda fase. E continuando ainda a manter aquele comportamento melhorado, nós vamos atingir uma terceira fase. E nessa terceira fase nós vamos ajudar os outros a mudar. Vamos estimular aquele que tem aquele problema que nós tínhamos, vamos estimulá-lo a mudar. Vamos passar a nossa experiência, vamos animá-lo e vamos conseguir fazer com que outras pessoas mudem, outras pessoas melhorem. Eu escolho a minha conduta, mas sou responsável pelo que resultar dessa conduta. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Se nós mantivermos o pensamento no bem, vamos cultivar o bem nos atos, nas palavras que nós vamos proferir. E nos atos e nas palavras nós vamos traçar a nossa conduta.
E existe um ditado que diz que não podemos evitar que um pássaro pouse em nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho em nossa cabeça, né? Então, se chega um pensamento ruim, nós podemos pensar em outra coisa. Nós podemos, quem tem religião, fazer uma oração, ou então fazer uma leitura edificante, um texto nobre, um livro edificante, elevado, e aí nós vamos mudar aquele padrão de pensamento que nós já detectamos como um pensamento negativo. O pensamento, o ato, muitas vezes ele nasce no pensamento, a maioria das vezes, né? Então, se nós controlarmos o pensamento, vamos controlar também os nossos atos. Se eu nutro, alimento um pensamento de ansiedade, de inquietação, eu descarrego mais frequentemente a adrenalina na circulação. Então, às vezes, eu estou preocupado com uma coisa que pode vir a acontecer. E com isso eu me desgasto. E às vezes o problema nem acontece, mas eu já me desgastei. A razão ou o sofrimento pode agir em nossa vida. Nós vamos analisar o nosso comportamento e deixar que a razão nos faça mudar, antes que o sofrimento nos obrigue a fazer isso. Vamos olhar para os nossos companheiros da lida diária e ver como está sendo o nosso comportamento para com eles. Eu não posso praticar o bem se eu desrespeito os pais, se eu maltrato a esposa, se eu desprezo o filho, se eu perturbo o meu vizinho ou se eu ludibrio o meu sócio. É uma questão de sermos coerentes com a nossa filosofia de vida, ou estaremos enganando a nós mesmos. A gastrite de hoje pode ser a úlcera de amanhã ou se curar. Dependerá de nós, de nossos pensamentos e nossa conduta. A medicina hoje já reconhece plenamente a importância das questões emocionais na gênese da doença. A psiconeuroendocrino-imunologia estuda essas questões. E, de uma maneira geral, nós podemos ter uma saúde bem melhor se nós nos cuidarmos desse aspecto emocional, se nós fizermos uma verdadeira higiene nos nossos pensamentos, se nós começarmos a praticar uma mudança de conduta, uma mudança de hábitos. Todo dia nós recebemos uma nova oportunidade de vida quando nós despertamos de manhã. Ali nós podemos nos transformar, fazer um dia diferente. Né? Já disseram que nós recebemos essa página em branco no livro da vida para escrever todo dia quando se inicia pela manhã. E nós ali vamos escrever uma história diferente. Temos essa condição de fazer isso, né? E é melhor que façamos enquanto ainda estamos próximos àqueles a quem amamos. A busca de um remédio milagroso, a procura de um profissional especial, deixa o paciente numa posição passiva em relação à sua saúde. Muitas vezes ele fica numa expectativa inerte, se esquecendo que o seu corpo é uma máquina maravilhosa, com um enorme potencial de cura, de reajuste, e ele também deve acionar, além de procurar o médico. Ele também deve participar do tratamento, ativando o seu mecanismo de reparação, reharmonizando o seu organismo através de seus pensamentos. Taquicardia, hipertensão arterial, disfunção digestiva, espasmo muscular, deficiência de imunidade, tudo isso pode surgir de questões emocionais. Então, aceitem o meu convite. Vamos fazer uma mudança no nosso comportamento. Né? Vamos melhorar a nossa conduta, mudar para melhor. Todo dia pela manhã, quando nós despertamos, é uma nova oportunidade de transformação. A nossa mente pode ser o nosso cárcere ou o nosso paraíso. Depende de nós, depende do nosso livre-arbítrio.